gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Monique. Não, gente, começa assim não. Calma. Volta. Oi, gente, prazer. Meu nome é Maria Fernanda. Eu sou Júlia Monique. E eu sou o Anderson. Esse é o nosso convidado especial de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre o comodismo cristão. Bem, quando a gente fala um pouco sobre comodismo, a gente fica pensando, como é que é essa questão? E é exatamente quando nós, cristãos, ficamos simplesmente parados, sabendo que a obra de Deus está acontecendo no mundo, sabendo que há pessoas ao nosso redor que estão precisando conhecer um pouco mais da palavra de Deus e do amor dele. O comodismo começa quando uma pessoa pensa que pelo fato da sua idade ou qualquer outro fator, ela não pode mais cumprir o que Jesus disse e deixa para a próxima pessoa que às vezes é mais nova ou mais velha ou tem algo que ela não tem. A Bíblia fala um pouco sobre o comodismo cristão, mais precisamente sobre o sal e a luz, como o cristão deve ser o sal e a luz. Lá em Mateus 5, no 3, 14 e 15, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que se acendem numa candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim iluminar todos que estão na casa. Então, esse versículo diz como a gente deve fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E isso só acontece se a gente não estiver acomodado. Porque a Bíblia tem o ID. Deus nos deu o ID, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que a gente deve cumprir. E como o versículo diz, uma luz que está em um lugar estratégico, que ela esteja ali, e mesmo que toda a casa estivesse escura, ela vai iluminar. Então, da mesma forma é você. Você deve ser luz para que todos aqueles que estão ao seu redor possam ser impactados e querer chegar perto de você. Isso acaba refletindo mais sobre a questão do próprio cristão, porque é o seguinte, se nós somos chamados, assim como a Maria Fernanda falou, se nós somos chamados para ser sal e luz, por que na maioria das vezes nós ficamos dentro das nossas igrejas achando que está tudo bacana, ou até mesmo criticando, né, que às vezes a gente vê muito isso? Porque hoje, dentro das igrejas, o que eu acho que nós vemos muito é que muitos cristãos simplesmente sentam, vão ao culto como se fosse uma coisa rotineira, cotidiana, e esquecem de que realmente o propósito, que é o chamado de Cristo para as nossas vidas, tem que acontecer. E muitas vezes a gente acha que o louvor tá bacaninha, a pregação tá legal, tá mais ou menos. E às vezes a gente esquece de nós mesmos, que nós temos a responsabilidade de ir e de levar, assim como a Maria Fernanda falou, cumprir o ID, né? E quando a gente fala comodismo cristão, a gente lembra que quando uma pessoa ela vive na mesma coisa, ela é igual às outras. Todos vivem uma rotina sem parar. Vai no culto de domingo, vai no culto de quarta, faz uma coisinha ou outra, só que isso não faz diferença nenhuma na vida delas. E não faz diferença nenhuma na vida das pessoas que estão ao redor dela. E quando Jesus diz pra gente ser sal e luz, ele quer dizer pra gente fazer a diferença, tanto aqui com os meus amigos quanto na minha família. Porque muitas vezes a gente quer ir lá e fazer missão na África, mas não consegue evangelizar o seu tio, porque é muito mais fácil você conseguir evangelizar alguém que não te conhece, que não sabe as coisas que você faz, a sua rotina, do que alguém que nunca te viu na vida e chega lá e você fala umas palavras bonitas e aí você consegue ganhar ela pra Jesus. E por causa disso nós temos que ser diferentes aqui, porque a vida que está aqui do meu lado é a mesma vida que está lá na África para Deus. Tanto faz o tipo de pessoa que você vai ganhar para Jesus. Muitas pessoas estão lá e já estão ganhando almas para Jesus, mas você está aqui na sua casa e não consegue ganhar a sua família para Jesus. Muitas vezes a gente vai à igreja e vê, já tem o louvor, já está completo, tem a irmã que canta bem lá, tem a ministra que é ótima, tem o pregador, meu pastor e tal. Fala pra mim, eu vou lá, sento e fico tipo, beleza, tô ouvindo, na hora do louvor fica lá parado, batendo palmo, e não consegue adorar o Senhor da forma que ele merece, entende? E isso é uma das partes do comodismo. É porque Deus quer o melhor da gente, Deus quer que sejamos filhos, que sejamos como criancinhas perto do Pai, que deseja mais dele, que deseja estar perto dele, e por isso a gente não pode acomodar, porque a Bíblia fala, buscar-me e acharei quando buscarmos todo o meu coração. E para você buscar, você não pode estar acomodado, você não pode pensar que pelo fato de você ir na igreja, você já é salvo, mesmo que seja, não sei, isso é você com Deus, mas
Em todos os momentos da sua vida, você precisa buscar mais o Senhor, adorar da forma mais sincera e da forma mais genuína que existe. E é o que Deus quer da gente. Em Mateus, nós vamos comparar duas histórias em que envolvem mar e barcos, discípulos e o próprio Jesus. Uma delas é quando o próprio Jesus está andando sobre as águas, né? E dentro desse barco tem os discípulos e logo ele vai chamar Pedro para sair e andar sobre as águas. E ele com fé vai. E em outra situação nós temos onde Jesus está dentro do barco, dormindo e confortado ali e tudo mais, e está tendo uma grande tempestade, mas mesmo assim eles acalmam ali sabendo que Jesus está dentro do barco. E a gente pode trazer isso mais para a questão do comodismo, porque é exatamente isso. Às vezes nós estamos preferindo ficar dentro do barco porque é mais confortável, porque as coisas são mais legais, as coisas são mais, vamos dizer assim, são mais calmas, você não precisa fazer esforço, né? E tem outros que nós precisamos copiar, que é o exemplo de Pedro. Gente, estava tendo uma grande tempestade. O próprio Jesus estava ali, mas ele resolveu ir até Jesus com fé. E ele falou bem assim, Pedro, pode vir. E o próprio Pedro foi, mesmo que ele fraquejou, mas exatamente Jesus o ajudou. E é isso que nós precisamos. Se nós estamos vivendo nesse comodismo, nós precisamos levar esse choque espiritual de falar bem assim, gente, peraí, eu estou dentro de uma igreja, mas tem tantas pessoas precisando, assim como o Júlia falou, talvez é meu tio, talvez é meu pai, minha mãe, talvez é o meu melhor amigo. E será que nós estamos fazendo alguma coisa em relação a isso? Então por isso que o choque espiritual, esse despertar é tão necessário. Se você não consegue ganhar sua família para Jesus, quem vai conseguir fazer isso? Vocês já pensaram que às vezes você tem sua salvação garantida e aí Jesus volta e você tá subindo, mas aí você olha para baixo e vê toda a sua família inteira ficando porque você não falou de Jesus para eles na hora que precisava? Você não nasceu para nada. Todos nós temos um propósito nessa terra e o que a gente te aconselha é que você busque o seu e que faça a diferença. Não só na igreja, não vai só na igreja, mas seja da mesma forma que você é na igreja, na sua escola, na sua vida, para que assim você possa ser luz na vida das pessoas que estão ao seu redor e mudar a realidade delas e ganhar almas para Jesus, para que possamos estabelecer o reino dos céus na terra e assim sermos uma grande família. Exatamente. E galera, vamos despertar, vamos viver realmente aquilo que Deus está querendo trabalhar nas nossas vidas. Já conheço Maria Fernanda há um pouco tempo e a Júlia também já conheço há algum tempo. E eu vejo que elas sempre, assim como eu também, nós já descobrimos o nosso chamado em relação ao reino de Deus. E às vezes a gente para e pensa, nossa, mas talvez eu precise ir lá para a África para evangelizar. E não é nada disso. Como nós falamos aqui durante todo o vídeo, são nas mínimas coisas, são as coisas mínimas que vai fazer a grande diferença. É você falar de Jesus para o seu amigo, é você falar de Jesus para a sua família. O que você precisa é de atitude, uma atitude cristã, é você despertar. Se hoje você está nesse comodismo, nós estamos te convidando a você realmente sair disso e ver que o reino de Deus precisa ser anunciado, precisa ser proclamado neste mundo, tá bom? A primeira coisa para você mudar, para você conseguir essa mudança, é você falar assim, nossa, eu tô mesmo vivendo o comodismo cristão. E aí você vai falar com Deus, fala com Deus, Deus, eu preciso mudar. Começa a ler a Bíblia, começa a jejuar e a orar e buscar Deus. Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô fazendo nada pro Senhor. Será que quando eu chegar lá no céu e eu apresentar as minhas mãos pro Senhor, o que vai ter lá? Qual vai ser o meu galardão? Qual vai ser a minha recompensa? E que Deus abençoe, que seja uma muito grande, que você possa fazer a diferença onde é que você esteja. Vamos ser diferentes para fazer a diferença na nossa cidade e nas nossas vidas. Obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa o barulho se teve algum, mas é ao ar livre. Ao ar livre. Vamos resolver Aqui é isso em tudo ao ar breve. livre, gente. Vamos resolver isso em breve. Então, obrigada, é isso. Beijão, tchau, tchau. Se vocês quiserem que o Anderson venha aqui de novo, comentem aí. Comenta embaixo, viu, gente? Inscreve no canal. Isso aí, comenta. Dê um like. Like. Tchau. Tchau. Aí vai lá, não gravou, quer ver?